Pode começando, então. Vamos lá? Zé, estava fazendo um levantamento aqui. Antes, a gente tem aquele jogo do Fluminense, que você já tinha assinado contrato, mas não estavam comandando o time ainda. Então, assim, até você começar a comandar o time, eram 28 pontos em 22 rodadas. Agora são 20 pontos em 11 rodadas. Um aproveitamento que pulou de 42% para mais de 60%. Como é que você vê isso, essa melhora do time? Boa tarde a todos. Acho que esse é o trabalho, né? A gente foi convidado a trabalhar no clube para a gente tentar melhorar o rendimento da equipe. Então, com o apoio de todo mundo aqui, com muito trabalho, muita luta, conseguimos. Porém, a gente tem que tentar manter pelo menos esse nível aí nessa reta final, porque sem dúvida alguma, uma tranquilidade a gente chegar já aos 48 pontos, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema na reta final, e deram a possibilidade de a gente brigar por uma vaga, né, mais acima. Então, agora a gente tem que tentar manter esse percentual, porque se conseguirmos manter esse percentual de 60 e poucos % nesses 15 pontos que disputaremos, muito provavelmente a gente vai estar próximo ali do G7 ou já dentro do G7. A gente sabe que você chegou na defesa do Vasco, estava sofrendo muitos gols, e acho que você conseguiu, assim, é a melhor defesa do retorno. Verdade. Mandaram para mim esse dado hoje. Acho que para a gente poder ter tranquilidade para trabalhar, a gente precisa ter uma equipe obtendo resultado, né? Toda a sequência que você tem de resultado positivo não é para mim, para todos os treinadores. Você consegue implementar suas ideias e também vender o seu peixe para os jogadores, né, em cima de um resultado que seja positivo para a gente. Mas, logicamente, que a gente tem nessa sequência aí de 9 jogos sem derrota, fortalece as ideias, e os atletas realmente estão muito confiantes para essa reta final. Zé, boa tarde. Naquele momento, o que é que te levou a optar pelo Evander, e como é que fica já pensando no próximo jogo essa disputa ali, tanto o Evander quanto o Paulinho? Bom, justiça seja feita. Eu enfrentei o Evander muitas vezes nas categorias menores, ele sempre jogando com meia central, ou como meia de lado de campo, vindo por dentro, né? E quando eu cheguei no clube, a gente vai buscar a informação de todos os atletas, né? E quando cheguei nele, fiquei sabendo que o Cristóvão Borges, né, que é um grande treinador, havia tentado colocá-lo como primeiro volante para poder potencializar a saída de bola, né? E no início do ano ele fez isso, se eu não me engano, no torneio da Flórida, ele começou também jogando nessa posição. Depois o Douglas, né, posteriormente veio ser vendido, atuou, né, voltando da seleção, e o rendimento do Douglas realmente foi muito alto, e o Evander acabou perdendo um pouquinho de espaço, né? E quando eu cheguei, conversei com ele, lembrei dessas ideias do Cristóvão Borges. Ele treinou também de meia central, como eu sempre vi jogar na questão do Nenê, nos treinamentos, quando o Nenê não podia treinar, era ele que treinava ali. E depois a gente começou a avaliá-lo também, trabalhando como primeiro e segundo volante. O gol do Santos lá na Vila Belmiro, eu achei que seria uma oportunidade boa para ele, né? Até porque a equipe do Santos pouco conhecia do Evander, e a gente sabia que o Santos ia tentar jogar nos contra-ataques, né? Principalmente o Copete em campo, o Bruno Henrique, e provavelmente os chutes de fora da área poderiam ser melhor aproveitados. E ele foi muito bem, muita personalidade, talento ele tem, e a cobrança sempre nossa foi em cima de intensidade nos trabalhos no dia a dia, aumentar a sua competitividade. E ele fez isso e mereceu a oportunidade. A gente espera que ele agora possa continuar desenvolvendo a carreira dele dentro dessas características. Zé,
Com base nisso, então, você pode confirmar o Evander no lugar do Wellington e queria que você falasse com relação ao time. Você tem a volta do Madison, né? O Luiz Fabiano também estava suspenso. O que você está pensando de time com relação para esse jogo? Olha, eu não vou confirmar o time porque a gente tem alguns problemas, né? A gente tem o Wellington suspenso, nós temos o Breno, que por uma questão contratual não vai poder jogar, né? Ele é emprestado do São Paulo, então o Breno também não joga. E a gente tem a questão do Wagner voltando, tem o próprio Luiz Fabiano, que apesar de condição de jogo ainda está em processo de recondicionamento. A gente só vai ter uma posição oficial desses jogadores. Hoje o Manga também sentiu um desconforto no pé, não treinou. Então, são jogadores que a gente esperava contar para o trabalho de hoje e de amanhã para a gente poder confirmar. Então, eu não tenho realmente uma ideia ainda do time inteiro que vai começar jogando, né? Mas a expectativa é que a gente consiga manter a base que vem jogando, fazendo essas substituições pontuais para a gente poder enfrentar na melhor forma o São Paulo, que certamente vai vir buscar aqui um resultado de vitória, até porque com o empate deles ontem, eles precisam recuperar esses pontos que deixaram ontem em casa e acredito que isso deu uma característica para o jogo bastante movimentada. Vamos ter que ter os jogadores 100% fisicamente. E você que vai fazer o seu primeiro jogo aqui em São Januário, né, com a torcida. O último jogo foi justamente contra o São Paulo, que teve todo aquele acontecimento. Você estava do outro lado. Contra o Vasco, desculpa. E aí, o que você está esperando de jogar aqui com a torcida em São Januário? Eu só estou esperando que a torcida compareça em massa aqui, empurre a nossa equipe. É uma reta final. A gente precisa do apoio da nossa torcida. E certamente com eles presente aqui, a gente faz mais pressão na equipe do São Paulo, dá confiança na nossa equipe. Então, a expectativa é de fazer esse jogo com a casa cheia e que a gente possa estar comemorando mais uma vitória ao final dela. Zé, eu queria que você falasse sobre exatamente as duas equipes, o Vasco e o São Paulo, que chegaram a estar lá embaixo, né, brigando aí contra o rebaixamento. Hoje os dois times brigam por vagas na Libertadores. Queria que você falasse sobre a subida, né, de produção desses times. O que acontece é que, tirando ali o Corinthians, que boa parte da competição teve destacado do grupo do distante das outras equipes, a parte central da tabela e a parte de baixo ficou muito achatada, né? A diferença de 4, 5 pontos do primeiro time fora do Z4 para o primeiro time no G4, né? Então ficou muito próximo ali, né? E, fatalmente, qualquer equipe que embalasse 3, 4 vitórias seguidas estaria brigando também por alguma coisa melhor. E o São Paulo, com exceção do empate de ontem, veio, se não me engano, de 3 vitórias consecutivas, né? Ou seja, disputou 12 pontos, ganhou 10. Isso, sem dúvida alguma, dá uma subida, né? Nós, ao contrário, depois das 3 vitórias que tivemos seguidas, empatamos 3 jogos. Então, né, demos uma patinada ali, mas foram importantíssimos até mesmo os 3 empates para nos manter andando para frente. Conseguimos recuperar parte desses pontos perdidos com uma vitória importantíssima dentro da Vila Belmiro. E por isso eu acredito que as duas equipes estejam chegando nessa rodada próximas uma da outra, né? E penso que o jogo deve cair para um lado bastante ofensivo. A equipe do São Paulo precisa do resultado, nós também. E eu acho que quem vai ganhar com isso é a torcida, né? O telespectador também, e que deve acompanhar um jogo agradável dentro daquilo que a gente espera, a gente poder repetir, pelo menos no que diz respeito à nossa atitude, à nossa postura, o que fizemos dentro da Vila Belmiro, porque eu acho que é isso que a torcida espera e isso que a gente está preparando para a partida. Como é que você enxerga esse campeonato brasileiro de pontos corridos? Há um tempo atrás, para muita gente, não tinha emoção. Hoje você pega na parte de cima da tabela, quando você acha que um time vai ser campeão, o outro já se aproxima, tem briga por Libertadores, quer dizer, meio de tabela, na parte de baixo também, como é que é isso? Não, eu acho que pontos corridos, sem dúvida alguma, a maneira, né, a fórmula de disputa mais correta que tem, mais justa, porque você premia uma regularidade. Aí vamos entrar em outras questões, né, no que diz respeito
a capacidade de investimento dos clubes é realmente muito grande, a diferença hoje entre entre o primeiro e o último colocado. Então isso aí realmente cria uma dificuldade, mas nós temos Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, que são competições de mata-mata, e que de uma certa forma mantém essa emoção e às vezes nem sempre a melhor equipe, né? A equipe mais forte vence, né? Mas não tem jeito, o caminho é realmente a gente poder trabalhar dentro dos pontos corridos e fazer com que a fórmula de disputa acabe moldando a política financeira dos clubes e também o seu planejamento, né? Porque exige planejamento de médio e longo prazo e, sem dúvida alguma, as equipes que conseguem se planejar melhor, salvo algumas exceções, acabam tendo mais sucesso no campeonato de pontos corridos. Então, o aumento do número de vagas para Libertadores também criou uma situação de você estar sempre buscando alguma coisa, né? Acredito, essa é uma opinião bem própria, bem particular, que o número de equipes rebaixadas é um pouco acentuada, no meu modo de ver, faria como faz os grandes campeonatos europeus, onde 3 equipes se rebaixam, mas essa é uma questão que é apenas uma opinião, mas no que diz respeito à justiça, sem dúvida alguma, é a fórmula mais justa, é a fórmula mais correta. Boa tarde, Zé. Em primeiro lugar, parabéns lá pela vitória contra o Santos. Estava lá acompanhando lá o jogo. E uma coisa que chamou muita atenção foi falado aqui da melhora que houve defensivamente, mas o Vasco, enfim, ofensivamente, foi extremamente eficaz. Foram 20 finalizações contra 7 apenas do time do Santos. Qual foi o acerto? O que isso... É óbvio que existe o treinamento, você mesmo disse que primeiro acertaria lá no início, primeiro acertaria a defesa para depois impor o seu ritmo de jogo ofensivo. O que se deve a isso e se a entrada do Paulinho como titular ajudou muito a municiar ainda mais o ataque? Acho uma série de fatores, né? Mas eu falei para eles, né? Até comentei depois da coletiva, que acho que a principal mudança tinha que vir de forma interna, né? Nossa, né? No que diz respeito. A gente saiu muito frustrado do jogo semana passada contra o Vitória, né? Esse era o sentimento, né? Falei na coletiva, pós-jogo lá. O vestiário lá no Maracanã foi muito ruim no que diz respeito a gente não ter produzido praticamente nada, né? Tivemos 2 oportunidades o jogo todo. O gol do Breno e depois uma bola na trave do Rios. Por incrível que pareça, quase vencemos a partida. Mas ficamos muito frustrados com a nossa atuação. E mostrei para ele que não adiantava a gente ir para campo, treinar a finalização, se a gente não mudasse o que diz respeito à essência do jogo, né? A gente acreditar, a gente jogar como somos, uma equipe grande, querendo vencer a partida desde o início. Eu acho que o recado foi bem dado, os atletas, a gente está com um grupo maravilhoso de trabalho. É um grupo que tem que tirar o chapéu, porque desde o início, tudo aquilo que a gente procura fazer e passar de mensagem, de trabalho, absorvido de forma bem tranquila. Eles topam tudo realmente para a gente poder melhorar nosso rendimento. Então foi mais uma conscientização do que a gente precisava, da atitude que a gente precisava tomar, porque conhecimento a gente tinha, informação, qualidade a gente tinha, saber o que fazer, como fazer, e a gente tinha que mudar exatamente a competitividade, a atitude do jogo para a gente poder transformar aquilo ali em ação. Então, acho que foi sob medida, a gente entendeu que a partida de quarta-feira seria uma boa partida para a gente apagar a mensagem que deixamos no domingo, no Maracanã, e mostrar para a nossa torcida, principalmente, que pode confiar na gente, que pode vir a São Januário nesse domingo apoiar, porque a gente pode até não sair vitorioso no domingo, mas sem dúvida alguma não vai faltar entrega, não vai faltar a disposição que a torcida, antes de mais nada, quer ver na equipe. Em cima desse contrato que existe com São Paulo, com relação aos jogadores Breno e Wellington. O Wellington tudo bem, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas são 2 jogadores que cresceram muito junto com o Vasco.
Pode-se dizer que ambos, um acertou muito bem o setor defensivo junto com a chegada do Anderson Martins, e o segundo trouxe uma saída de bola do Vasco com mais qualidade. Um jogador que era muito criticado, mas que com a sua chegada cresceu muito. Quanta falta vai fazer esses dois jogadores para essa partida importante? Não tenha dúvida que todos os atletas hoje que a gente não pode contar, o Luiz Fabiano, que não estava contando há um bom tempo, o Kelvin, que foi contratado para dar essa qualidade, essa velocidade ao ataque, infelizmente teve uma contusão grave. O Marcelo Matos, que é um jogador que sem dúvida alguma, com a sua experiência, agregaria bastante. Mas quem? Acho que eu falei todo mundo que está no DM. E também os dois atletas que não vão poder jogar. O Gilberto ficou muito tempo fora, voltou, fez uma bela partida contra o Santos. E agora também esses dois casos do Breno e do Edson são jogadores que fazem falta, né? Não tem como a gente falar que não faz falta. Mas a gente tem um grupo, né? A gente não pode disputar um campeonato brasileiro pensando em apenas 11, 12 jogadores, 13 jogadores. O que a gente tem é que potencializar o trabalho para que todos tenham o mesmo tipo de informação e eles tenham o mesmo tipo de informação para que na troca eles possam estar muito próximo daqueles conceitos do jogo que a gente quer. Lógico que a individualidade vai fazer cada um ter o seu rendimento, né? Mas, por exemplo, jogamos quarta-feira com 4 ou 5 substituições do jogo anterior e o rendimento foi bem melhor, né? Então, acho que vale muito mais a preparação para o jogo. Aquele que entrar na zaga e ali no meio tem as informações, mas a gente tem uma pronta importante, confrontar as ideias do São Paulo, traçar definitivamente a estratégia e ir para campo com muita confiança, porque uma vitória seria fantástico para a gente, passar por São Paulo e Santos, na sequência fazer 6 pontos seria muito, muito bom. Zé, aqui. Você acha que essa vitória de virada contra o Santos, depois de 2 empates em casa, contra o Curitiba e Vitória, acho que dá um gás a mais, uma motivação a mais para o grupo nessa reta final? Teve Flamengo no meio. Teve Flamengo também, mas meio que fora de casa o Flamengo, contando assim, apesar de ser no Maracanã. Mas acho que dá um gás a mais para a torcida, para o time nessa reta final, nos seus últimos 5 jogos? Não tenho dúvida disso. O Santos tinha, né? Não sei se ainda tem, mais de 70% de aproveitamento como mandante. Dificilmente você vê o Santos ser derrotado na Vila Belmiro, né? Com uma grande equipe, né? Atletas talentosíssimos, muita qualidade, jogadores que a gente dispensa comentário. E você sair perdendo e conseguir reverter um resultado da forma como foi, contundente, lógico que dá confiança para todos nós, né? Agora precisamos manter a regularidade, né? Já provamos para nós mesmos, não para ninguém, para nós mesmos que temos condições de fazer. Então agora a gente tirar esse jogo como um padrão, né? Como uma referência para a gente, e se caso oscilemos, que seja uma oscilação pequena dentro da nossa atuação, né? Não pode a gente atuar como atuamos, de forma onde tivemos um rendimento muito abaixo, como foi contra o Vitória. A gente sabe que as oscilações são normais, até porque temos muitos meninos no nosso elenco. A equipe base que vem jogando com a gente, apenas 3 fizeram pré-temporada com o Vasco. Então, às vezes as pessoas não fazem algumas análises que são importantes para você fazer uma análise da temporada. 3 jogadores da nossa equipe base que vinham jogando fizeram a pré-temporada com o Vasco e na Flórida. Então você recebe um grupo que se torna heterogêneo e você colocar todo mundo ali dentro do mesmo nível, com a obrigação de vencer a partida, com a pressão de próximo de um Z4, sem o nosso campo, ficamos 6 jogos sem jogar com a nossa torcida, tudo isso acaba sendo com troca de treinador, tudo isso cria uma regularidade muito grande, né? Mas acho que agora a gente está começando, o Vasco está numa reconstrução, acho que tem muita coisa para o Vasco evoluir ainda, e a gente quer fazer parte desse processo, se Deus quiser, com bons resultados, porque vai facilitar, senão vai se criando dúvidas naquelas decisões que vamos tomando, junto com a presidência, com a direção, e os jogadores precisam ter essa confiança, né? Então, acho que uma coisa vai emendando na outra, é difícil, tu vê que eu vou emendando vários assuntos na tua pergunta, porque às vezes a pessoa
olha o resultado, olha um jogo, olha a campanha e não faz uma reflexão ampla do que realmente vem acontecendo. Então, nós somos profissionais para avaliar isso. E sem resultado, a gente não consegue ter tranquilidade para fazer isso. Por isso que o mais importante que a gente tenha para o próximo jogo, para os próximos jogos, o apoio incondicional da nossa torcida, porque vai fazer parte desse processo de reconstrução, crescimento da nossa equipe, né? E para os jovens, mais importante ainda, eles estão passando por um momento de maturação e o que eles viveram já esse ano, sem dúvida alguma, já serviria para eles. Mas a gente quer coisa maior, né? Nos deram a oportunidade de continuar brigando por coisa boa, mirar uma Libertadores. Então, se a gente tem lá, com certeza todas as equipes grandes têm esse objetivo, e nós não podemos ser diferentes. A gente está mirando lá na Libertadores. A gente vai fazer o máximo. Se lá no final não der, a gente certamente vai acabar o ano aqui com o sentimento de dever cumprido. A gente não pode ficar frustrado por não ter feito o nosso melhor. Zé, no ano passado você teve uma experiência... Hoje que eu estou falando pra caramba, tu não botou água aqui, né, cara? Porra. Desculpa. Quer beber água antes? Não, pode falar. Zé, ano passado você teve uma experiência muito parecida em relação a desempenho de botar o Flamengo na Libertadores. Esse ano você está buscando isso com o Vasco, está bem próximo disso. Claro que faltam aí algumas rodadas. Mas se você pudesse fazer uma conta de quantos jogos aí, quantos pontos o Vasco precisa, assim, na tua conta, é possível fazer um planejamento de pontuação pensando na Libertadores? 100% eu não posso te dar essa resposta, mas tenho feito esse exercício comigo, né? Eu acho que dos 15 pontos que vamos disputar, eu acho que se a gente conseguir 8 pontos, a gente tem uma possibilidade, vamos lá, de 50%, daria esse número redondo para você. Se a gente conseguir 9 ou 10 pontos, isso implicaria em 3 vitórias e um empate, descartando uma das partidas, a gente teria uma chance, acho que de 62%, eu fiz mais ou menos essa conta. E aí, mais do que isso, a gente sobe exponencialmente. Podemos fazer, desculpa, 62% que eu falei, não, chega a 82% se a gente chegar em 10 pontos. Né? Se a gente conseguir hoje 58 pontos. Então, ainda com a possibilidade de ter um G8 ou um G9, mas no G7, se a gente conseguir 10 pontos, a gente vai para 82% de chance de classificar. Temos 3 jogos em casa e 2 fora. Todos jogos difíceis, né? Temos, dos 4 jogos que temos, dos 5 jogos que temos pela frente, só um que briga, se eu não me engano, com a zona de rebaixamento, que é a Ponte, que é o último jogo. Os outros já estão ali brigando com o mesmo objetivo que a gente, se não até mirando o título. Então, a gente precisa estar bem atento aí a esses jogos, porque as dificuldades serão imensas, mas eu acho que a gente tem que alimentar o nosso sonho. Estamos trabalhando para que a gente alimente esse sonho de forma concreta. E se tudo correr bem, a gente vai estar comemorando aqui uma vaga para Libertadores para o ano que vem. Se não ocorrer, a gente tem que estar ali na zona da Sul-Americana, pelo menos. Você falou agora há pouco fez uma relação com o São Paulo, né, da situação antes, ali lutando para não ficar longe do Z4, agora G7. Que semelhança você pode falar um pouquinho dessas duas equipes pensando nesse Campeonato Brasileiro? Do São Paulo? Eu vejo uma trajetória nesse ano um pouco parecida, né? O São Paulo teve um momento bem difícil, né? Também, né? O time figurou ali dentro da zona de rebaixamento. E a gente sabe que toda equipe grande, quando entra numa zona de rebaixamento, principalmente o São Paulo, que a gente não acostuma ver o São Paulo, né? Se eu fazer um exercício aqui, eu não lembro do São Paulo nos últimos campeonatos brasileiros, está brigando em algum momento ali na zona de Z4. Por ser, eu acredito que seja, por ser um momento diferente, a administração também é diferente, né? Vocês viram aí o Internacional, como é que demorou a engrenar também na Série B, né? É difícil, né? É uma pressão maior, é um desconforto maior, com todo respeito às outras equipes, mas o Internacional, o São Paulo, não tem essa dimensão, né? E, logicamente, que depois precisa de tranquilidade para trabalhar. E a gente também não queria viver esse momento, né? Por isso
tentamos trabalhar de forma bem simples para que os atletas tivessem muita confiança e discernimento naquilo que ia fazer. Eu tenho consciência que a gente, boa parte dos jogos que estamos sem perder, não fizemos jogos com uma performance, com uma visibilidade tão bonita, mas a gente precisava ser eficiente naquele momento. Acho que naquele momento ali, o resultado talvez tivesse mais peso do que a performance. E dentro do que a gente entende, quando a performance se aproxima do resultado, mais fácil fica para você conquistar os pontos, né? E agora a gente tem condições de trabalhar em cima de algumas variáveis que até então não vimos trabalhando, podendo arriscar algumas coisas mais agressivas no jogo, até porque temos alguma coisa bem grande lá na frente que possa justificar isso. Então, estou sempre falando de performance e resultado, porque não consigo desmembrar uma coisa da outra. Lógico que a gente trabalha para a nossa performance melhorar. E vamos fazer isso também. Acho que domingo a torcida que vier aqui vai ver uma equipe muito comprometida com o resultado, né? Com a busca do resultado. Lógico que tem uma estratégia, tem um caminho, porque senão o adversário também pode se beneficiar de qualquer maneira que a gente for buscar o resultado. Não é qualquer maneira, a gente vai ter que ter um caminho, e acredito que, como tem sido feito com esse grupo, eles absorvem muito bem a estratégia que a gente traça a cada jogo, e tenho certeza que vai dar certo também no domingo.